E o nosso convidado já está em linha, Marcelo Correia e Joelson Cardoso, para conversar conosco, Marcelinho. Muito bem, está conosco ele que é engenheiro agrônomo. Vamos até confirmar se ele está em atividade ainda na Cidasc ou já está aposentado, cumpriu o seu papel, mas ainda envolvido com as questões hidrográficas relacionadas à bacia hidrográfica da nossa região. O engenheiro agrônomo Claudemir dos Santos. Claudemir, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Victor. Satisfação de estar conversando com vocês e a todo o nosso povo de Jaguaruna. A gente que agradece aí pela participação, obrigado pela atenção conosco, Claudemir. O Marcelo estava questionando aí se tu estás na ativa de fato ou aposentado já, Claudemir? Não, nós hoje já estamos há 7 anos aposentados da Cidasc, né? Aposentado da Cidasc. Mas na verdade a gente, como engenheiro agrônomo, eu sempre fui apaixonado por dragagem. Uhum. E a gente sempre acompanha as obras, também outras obras de grandes envergaduras, como o aeroporto regional. Sim. Que surgiu o nosso mandato também em 2002, que foi início da construção. E a nossa região é uma região que tem perdido muitas oportunidades, né? Pô. E essa entrevista, inclusive, eu queria que fosse de caráter bastante técnico. Eu falo da questão mais técnica, né? Pois é. A questão da política partidária, muitas vezes a gente não entra nesses detalhes aí. Não, a verdade é a questão mais técnica. Então, eu hoje participo de uma grande comissão de acompanhamento dos projetos para a contenção de cheias, não somente de Tubarão, de toda a região. Uhum. Essa comissão nós formamos há 12 anos atrás, em 2012, e a gente acompanha todos os projetos relacionados à redragagem do Tubarão, as questões da Barra do Camacho, o desassoreamento de muitas lagoas da região também. E esse é um trabalho voluntário de 26 entidades importantes, como o Comitê da Bacia, a Murel, entidades aí que têm um compromisso muito grande com a comunidade. São muitos técnicos de ponta, que muitos já estão até aposentados, mas a gente quer contribuir, dando pareceres, e o governo sempre nos ouve também. Pena que a morosidade é muito grande, né, Rafael? As coisas demoram demais. Até sobre isso, eu pedi pro Marcelinho e pro Joelson falarem contigo pra gente conseguir uma entrevista. Eu até queria que fosse com mais tempo aqui, né, Claudemir? Porque o assunto a questão técnica é muito importante. Eu te encontrei na Assembleia dia desses, tu estava justamente com essa pauta, correndo atrás de apoio, por conta da tua preocupação com a Barra do Camacho. Eu queria que tu falasse pra gente qual é a tua preocupação, agora, como tu disseste, como técnico, o que está acontecendo, onde é que está o calo lá na Barra do Camacho? O que acontece? Em 2002, graças àquela luta muito grande de uma grande comissão, já quero dizer, em 2017, o vereador Gelson Bento encabeçou uma grande comissão composta pelo Dionísio da Copagro, associações de pescadores, como essa associação atuante nós temos na Garupaba do Sul, através do presidente Jaime Pitbull, também os pescadores do Camacho, colônia de pescadores de Jaguaruna. Se iniciou um grande movimento, os vereadores de Jaguaruna também, a própria prefeitura de Jaguaruna, e aí nós conseguimos convencer o governo do estado, eu participei tecnicamente desse trabalho todo, a colocar recursos importantes na Barra, recursos de um volume muito alto, e graças ao governador Moisés, inclusive o Moisés tem uma grande amizade comigo, porque eu fui gerente regional da Cidasc por 18 anos na região, e o Moisés também foi comandante por 18 anos do Corpo Bombeiro da região. Então o que acontece? Fruto dessa união toda, se conseguiu aquela produção de pedras que tinha que ser feita, né? Uhum. O projeto foi elaborado pela Morel, foi feito um grande desassoreamento também, mas eu quero te dizer o seguinte, até eu tive um problema que a minha esposa faleceu há 8 meses, e nós tivemos um tratamento de 2 anos, eu não pude estar direto na Barra, porque devido ao trabalho grande que nós passamos, o sufoco com o tratamento da minha esposa, mas eu quero dizer que as obras não foram bem concluídas. O que aconteceu? A produção de pedras está lá, né, foi feito um trabalho importante, e eu sempre falava também que o próprio foi feito lá do norte, que a Barra já existia muito, porque quando o pessoal fala que investiu muito, foi muito importante mesmo. Uhum. Só que os grandes investimentos também já existiam os moldes lá, que é investimentos bem maiores que esses que foram feitos. Mais 10 milhões de reais o governador liberou, então a prefeitura investiu, o projeto foi elaborado pela Murel, eu contribuí bastante tecnicamente também na elaboração do projeto, e a prefeitura fez a licitação,
para desassorear a redragagem e este enrocamento que é a pressão de pedras. Só que no enrocamento do lado sul, poderia ter sido até aproveitado o dinheiro que sobrou, que foi devolvido 950 mil, poderia ter sido aproveitado. Mas o que aconteceu? No desassoreamento que está o problema. E quando eu falo sobre isso, Rafael, é importante vocês entrevistarem os pescadores. Porque os pescadores, eles têm que participar sempre, sabe? Por que eles têm que participar? Nós participamos de 5 ou 6 aberturas da Barra do Camacho quando eu estava na cidade. E os pescadores ensinam muito pra gente, que eles convivem o dia a dia, né? E você sabia que esse projeto nunca foi apresentado para os pescadores mesmo. E eu sempre dizia, olha pessoal, tem que apresentar para os pescadores. Até eu fiz visita até a prefeitura naquele momento também. Com isso eu não estou criticando, só digo o seguinte, que podia ter sido acrescido e somado com a sabedoria dos pescadores. Aí ficou por terminar um grande banco de areias que tem da ponte para a lagoa. E esse banco de areia foi o principal causador do fechamento da barra. O que acontece agora? Se esse banco não for retirado até o primeiro semestre do ano que vem, nós certamente vamos ter barra fechada no final do ano que vem, sabe? Tu tá brincando? Com todas aquelas obras que foram feitas. Por que acontece isso? Então a barra foi inaugurada, as obras foram inauguradas em 24 de setembro de 2022 agora, há 2 anos, certo? Esteve o governador em exercício, Moacir Sopel, se inaugurou as obras, tudo bem, eu estava lá presente também, até ele me agradeceu bastante pelo trabalho nesse sentido. Só que é o seguinte, a barra, mesmo com aquelas obras, precisa de manutenção. O que é manutenção? Principalmente na redragagem. O desassoreamento tem que acontecer. Então faz 2 anos que não tem manutenção. E aí, quando eu me aposentei em 2016, 17, nós deixamos uma draga à disposição, que eu sempre pensava que a atividade de dragagem hoje não existe mais na Cidasc. Mas eu sempre pensava, não deixar a Cidasc leiloar os equipamentos e recuperar uma draga. Eu deixei para um trabalho, e deixei a draga totalmente zerada. Se eu mostrar as fotos para você, você fica apavorado. A draga zerada, ela foi fazer o Rio da Carniça, que fica na comunidade de Campos Verdes e Laguna, você conhece bem também? Você é uma pessoa que conhece muita região. E aí é o seguinte, se a barra precisasse depois, e precisou, viria para a Barra do Camacho. Quando veio para a Barra do Camacho, a draga precisava de recuperação. E aí a prefeitura, na atual gestão, gastou 230 mil na recuperação, correto? Você acredita que a draga chegou dia 20 de dezembro de 2020, na gestão anterior à do Laerte ainda. E ficou 4 anos e trabalhou somente 45 dias, certo? E aí está lá apodrecendo ao lado do canal. Se você for lá ver, a draga está podre quase. Hoje talvez vai acima de 300 a 400 mil para recuperar a draga novamente. Você sabe quanto é que custa aquele equipamento? Custa um equipamento novo daqui de 2 milhões de reais, certo? Então é o seguinte, claro que ela é uma seminova, talvez tu compre por 1 milhão, mas eu quero dizer o seguinte, que é patrimônio público. Eu estive inclusive na presidência da Cidasc, naquele mesmo dia que você estava, terça-feira passada, dia 10, eu estive também com a presidente da Cidasc, porque a Cidasc tem interesse de receber recuperado o equipamento que a prefeitura vai ter que devolver em condições de operação, e leiloar. Eu acho que não é uma boa opção leiloar. E eu conversei com a presidente, muito atenciosa, a presidente Célis, a veterinária, nos recebeu muito bem, com o gerente também regional da Cidasc aqui de Tubarão, o Henrique. E a minha intervenção de ir atrás dessas questões, tecnicamente, porque se a draga for leiloada, nós perdemos uma grande oportunidade de ter obras de Jaguaruna e Laguna, que não precisa somente para Jaguaruna, para Laguna também. E aí, cada vez que se faz uma manutenção no canal da Barra, você tem que retirar a draga para manutenção. E eu estive lá 2 semanas atrás, você sabe que o rotor da máquina está dentro d'água também. Tem água dentro. E sabe quanto é que é o rotor de uma máquina daquela? Não tem nem. Em torno de 90 a 100 mil reais só o rotor. Também. E ele não poderia estar dentro d'água, Claudemir? Não, é porque ela foi retirada, deixada no barranco ali. Quando porque a prefeitura teve dificuldade, eu também não estou assim criticando, dificuldade de licença ambiental, mas podia ter nos procurado também, que nós temos grande experiência nesse sentido. E a licença ambiental para aquela obra não é difícil, porque é obra de manutenção, não é obra nova, é só desassorear, o canal já existe. Então, o que acontece? Se você não usou,
você podia ter recolhido o equipamento para um galpão, não deixar na maresia ali, né? Sim. Se for você ver hoje, é uma pena isso aí que aconteceu. Então, mas não adianta chorar sobre o leite derramado. Aí, se o equipamento não for usado, eu só não gostaria que fosse a leilão, porque a região perde bastante. Deixa eu te mas fazer mesmo uma... Aí a gente esteve, então, no gabinete do secretário da Infraestrutura, junto com o deputado Volney Weber, e por intervenção também do nosso vereador eleito, Guido Camacho, que se interessou bastante também nesse sentido, pedindo recursos para desassorear. Ele garantiu o recurso para o ano que vem, ele se comprometeu, nós vamos cobrar dele, e nós vamos medir quanto é que custa para um novo levantamento topográfico para saber, mas certamente recurso no volume de 1.200.000, 1,5 milhão, de certeza vai precisar para retirar material, que eu acho. Mas aí, se você aproveitasse a draga, esse recurso também baixa bastante, baixa 40%. O que eu preciso entender, assim, Claudemir, é por que hoje não existe um movimento, e se houver aí, tu me ajuda, porque como tu tá nesse grupo de voluntários que é regional, isso eu acho que tem que ser regional, essa luta, porque a Barra do Camacho fechada, claro que o primeiro impacto é na comunidade pesqueira aqui da Garopaba, do Camacho, a comunidade pesqueira de Jaguaruna vai sofrer mais o primeiro impacto, mas ela preocupa demais a toda a região, porque o escoamento de água de Tubarão, quando dá uma cheia, sim. Então isso tem que ser uma pauta regional, é como tu disseste, eu acho que isso a Amurel tem que pegar, né? Mas por isso que é que o pessoal fica na zona de conforto, entende? É que nem a questão do Rio Tubarão. Em 2022 levamos um susto, em maio de 2022, o rio saiu da calha no centro da cidade. 2023 também levamos outro susto, acho que foi em outubro de 2023. Aí o pessoal tudo se lembra dos projetos, né? Aí vem atrás dos técnicos, e muitas vezes a gente que é técnico se torna chato. Que a gente alerta, mas nosso trabalho é voluntário, entende? Mas agora, se você for no Camacho, por exemplo, os pescadores estão muito revoltados. Imagina, a gente ouviu aqui e aí é o seguinte, hoje você vê o banco de areia, você vê da ponte. O dia que o mar está calmo, o banco de areia já aparece bem da ponte. E aí o que acontece? Você tem que tomar providência. Então esse movimento ele vai aumentar bastante agora na virada do ano, principalmente em Tubarão. Você vê que 74, você sabe quantos metros a barra abriu? Hoje o canal tem 60 metros de largura, abriu 700 metros ali. 700 metros. Então é o seguinte, é o maior extravasor de águas da bacia do Congonhas, que ajuda muito numa grande enchente de Tubarão. Então, estamos estudando, junto com a Amurel também, esse grupo de voluntários nosso, a criação, a construção de um segundo canal extravasor além da Barra do Camacho, outra luta também muito grande. Então, na virada do ano vai acontecer esse movimento interessante. O prefeito eleito Sorato, ele está bem consciente dessa questão, ele é muito sensível a essa questão também. Ele colocou a pessoa mais indicada que tem para secretário municipal de Defesa Civil. Você conhece o engenheiro Rafael Marques? Não, só de nome, não conheço. Até se você quiser, eu posso passar o contato dele, a pessoa que mais conhece, eu acho que eu aprendi muito com ele também, a gente tem que ter humildade nesse sentido. E ele é uma pessoa muito preparada, então ele está muito preocupado com isso. Tivemos uma reunião na Amurel semana passada, junto com a Secretaria Executiva da Amurel, pedindo uma reunião também, a sensibilidade dos prefeitos, nas próximas reuniões da Amurel, para colocar esse assunto em pauta, porque nós temos que não deixar as coisas acontecerem, entende? Depois de acontecer não adianta, aí dá uma enchente de novo, ou também hoje o pescador, depende da barra, a pesca farta é por causa da barra aberta, né? Questão turística também é muito importante a barra, para nós, Jaguaruna principalmente. Então nós temos que se preocupar, até foi importante puxar esse assunto, que nós ia deixar para janeiro e fevereiro, porque agora no final do ano o pessoal fica nas festividades, esquece mais das questões, que é normal, mas fica mais dentro das questões familiares, né? Então nós precisamos de novamente tocar nesses assuntos. Eu sei que há uma preocupação dos vereadores de Jaguaruna, da própria prefeitura, só que é o seguinte, não existe tempo a perder, não, o tempo já está esgotado. Passa a ser pauta nossa agora aqui, Claudemir. Eu estou fazendo um relato, se não tiver intervenção até junho do ano que vem, certamente teremos barra fechada no final do ano que vem. Esse teu alerta foi o que me deixou nervoso aí naquela conversa na Alesc, eu voltei pedindo para os meninos, vamos agendar com o Claudemir, e essa pauta vai ficar aberta aqui, Claudemir, quando tu tiveres tempo de voltar
aqui, de repente, aqui no estúdio, a gente conversar com mais calma, enfim, a gente reserva um horário maior. Eu acho que era interessante se chamar os pescadores, tem essa associação dos pescadores da Garopaba, através do Jaime Pitbull, que é bem atuante. Tem a associação também dos pescadores do Camacho, tem a colônia de pescadores, inclusive eu participei naquele dia também de uma reunião importante na Secretaria da Pesca do Estado, onde os pescadores estão pedindo a regulamentação da pesca do Paraty, que é um tipo de tainhota também, que não tem a regulamentação correta e os pescadores estão sendo multados indevidamente. Então nós temos muitas pautas aí, essa questão da barra, ela é de uma importância que você não sabe a dimensão. Imagina. Eu não sei, e aí é o seguinte, se você olhar essa cena, você passar no Camacho, e essa cena da draga apodrecendo ali, e o banco de areia é bem próximo à draga, sabe? É bem próximo à draga. E a draga trabalhou em 44 anos, 45 dias. Então, nós não vamos culpar, nós temos que encontrar saídas agora. Qual é a saída? Nós vamos recuperar a draga, o governo do estado quer dar dinheiro, o GR se comprometeu, que é o nosso secretário de Infraestrutura do Estado, e a atuação firme do nosso deputado Volney Weber, na verdade se comprometeu a colocar recursos no início do ano que vem para essa questão. Então nós vamos cobrar do governo do estado, só que nós vamos ter que ter o apoio da prefeitura, também dos vereadores, né? Eu acho que os vereadores podiam ser mais valentes nesse sentido, podiam ter lutado mais nesse sentido. Você sabe também que até hoje, por exemplo, os 9 milhões aplicados na Barra, o certo é fazer um demonstrativo para os pescadores, qual foi tanto de pedra, tanto no desacionamento, existem as licitações, correto? Certo. Eu acho que a prefeitura fez as concorrências, mas é dinheiro pra caramba. Então é o seguinte, esse dinheiro tem que ser valorizado. Ele muitas vezes o pessoal fica discutindo, mas quanto é que foi de pedra? Eu conheço muito bem, com isso não estou dizendo que aconteceu nada, só que é o seguinte, tudo tem que estar à luz do dia, entende? Mas eu quero discutir mais tecnicamente, entende? Certo. Tecnicamente, se não fizer nada, a barra vai fechar. O assunto é amplo, é apaixonante e o nosso tempo hoje já foi curto demais para toda a nossa. Mas eu quero muito a tua atenção e te agradecer demais e querer muito a tua participação. Parabenizar vocês que estão somando bastante na Rádio Difusão em Jabaruna, assim como a nossa rádio comunitária Sambaqui, que eu fui um dos fundadores também. Eu acho que nós temos que trazer ao público exatamente esses assuntos que muito interessam e defendem a população, né? Vocês estão de parabéns por levantar esse tema.